Olá pessoal, tudo bem? Professor Wagner, iniciando mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o descritor 20, né? Que ele diz o seguinte: resolver problema com números inteiros envolvendo as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. O que é que diz o item 1? O item 1 ele diz o seguinte: na correção de uma prova de um concurso, cada questão certa vale 5 pontos, mais 5 pontos. Né? Cada questão errada vale menos 2 pontos. E cada questão não respondida vale menos 1 ponto. Das 20 questões da prova, Antônio acertou 7, errou 8 e deixou de responder as restantes. Né? O número de pontos que Antônio obteve nesta prova foi... Aí tem as opções 14, 22, 24 ou 30. Então, pessoal, para a gente resolver uma questão como essa, nós vamos ter que armar aqui uma expressão numérica com as informações dadas no problema. Né? Então, vou fazer uso aqui de uma folhinha para me auxiliar, né? Para promover aqui o cálculo. Certo? Pegando aqui as informações. Então, cada questão certa vale 5 pontos, errada menos 2 pontos, né? E não respondida vale menos 1 ponto. Aí o Antônio acertou 7. Então, olha, se ele acertou 7, vamos lá, ó, ele acertou 7. E cada certa vale 5 pontos, né? Mais 5 pontos. Certo? Ele errou 8, né? E cada questão errada valia menos 2 pontos. Então você coloca aqui mais 8, né? Que foi o número de questões que ele errou, né? E você multiplica pelo valor da pontuação, que no caso é menos 2. Mais, e aí diz que deixou de responder as restantes, né? Então veja aqui, ele acertou 7, errou 8. Se eu somar aqui o total, aqui 8, 7 mais 8 dá 15. Então ele deixou de responder 5, né? Porque o total de questões é 20, né? Então temos aqui, ó, 7 mais 8, 15, mais 5, 20. E cada questão que ele deixou de responder vale menos 1 ponto. Pronto, temos aqui uma expressão numérica envolvendo números inteiros. E agora é só aproveitar os conhecimentos aqui de expressão numérica envolvendo números inteiros. Então nós temos aqui, ó. Primeiro, aqui nós temos as operações de multiplicação e adição. Resolvemos sempre primeiro quem? Quando envolve essas operações? A multiplicação, né? Lembrar que na multiplicação você tem que fazer jogo de sinais. Então aqui, ó, tenho. Quando não aparece sinal, o número está aqui no primeiro membro, significa que ele é positivo. Tá bom? Então aqui eu tenho, ó, mais com mais, continua mais. O sinal de mais, quando ele aparece aqui no primeiro termo, ele não é obrigado a aparecer, né? Então aqui, 7 vezes 5 vai dar o quê? Ó, dá 35. É isso aí. Outra multiplicação, ó, tenho que resolver essa multiplicação primeiro. Então eu faço o jogo de sinais, ó. Mais com menos dá o quê? Ó? Dá menos, né? 8 vezes 2 dá 16. Uma outra multiplicação aqui também, né? Então eu faço também jogo de sinais, ó. Mais com menos dá menos. Promovo a multiplicação, ó. 5 vezes 1 dá o quê? Ó? Dá 5. E agora eu vou promover essa adição aqui, né? Isso vai ser igual algarismos, números com sinais opostos, um positivo e outro negativo, você subtrai e conserva o sinal do algarismo maior, não é isso? Então tem aqui, ó, 35 menos 16 vai dar o que? Dá 19. 19 menos 5 vai dar o que? 14. É isso?
Então, nessa situação, a solução aqui, ó, 14. A pontuação que o Antônio acertou foi 14 pontos, tá certo? Então, a alternativa correta aqui, ó, letra A. Beleza? Então, vamos lá para a próxima situação. O item 2, ele diz o seguinte: Cíntia conduzia um carrinho de brinquedo por controle remoto em linha reta. Ela anotou em uma tabela os metros que o carrinho andava cada vez que ela acionava o controle. Escreveu valores positivos para as idas e negativos para as vindas. Aí nós temos aqui a tabelinha, certo? Com os valores que a Cíntia anotou. Certo? Aí aqui, ó, estamos aqui os valores, aí você percebe que tem valores positivos e valores negativos. O que é que diz a pergunta aqui? A pergunta diz o seguinte: após Cíntia acionar o controle pela sexta vez, a distância entre ela e o carrinho era de menos 11 metros, mais 11 metros, menos 27 metros ou mais 27 metros. Então, o que você tem que fazer? Basicamente, você vai montar uma expressãozinha numérica com esses valores aqui, ó, que a Cíntia anotou, né? E aí, promove o cálculo para chegar na alternativa correta. Então, aqui, quais são os valores que Cíntia anotou? Então, uma dica, pessoal, ó, como aqui tem valores positivos e valores negativos, e você vai ter que fazer uma adição, você já pode pegar esses valores e organizar de acordo com o sinal com que ele se apresenta, né? Então, ó, você pode colocar os positivos de um lado e os negativos de um outro, tá bom? Então, aqui nós temos, ó, a primeira foi 17, né? Mais 17. A segunda, menos 8, não vou colocar agora. A terceira aqui foi mais 13. Certo? A quarta aqui, ó, mais 4. Então, vamos colocar aqui mais 4. E teve uma outra que foi a sexta vez, que também foi positiva, que foi o mais 7, né? Vou colocar aqui mais 7. E agora você anota os valores negativos, ó. Menos 8 e menos 22. Então, aqui nós temos, ó, menos 8, menos 22. Por que eu organizei dessa maneira, pessoal? É porque numa adição com números inteiros, você vai adicionar os números com sinais com o mesmo sinal, você soma e conserva o mesmo sinal. Então, o fato de eu ter aqui, ó, números com o mesmo sinal vai me ajudar na hora dessa resolução. Tá bom? Então, vamos lá aqui, ó, promovendo aqui a resolução. Lembrar que a regrinha é números com sinais iguais, eu somo e conservo o mesmo sinal. Então, aqui, ó, mais 17 com mais 13 vai dar o quê? Dá mais 30. Mais 30 com mais 4 dá mais 34. E mais 34 com mais 7 vai dar mais 41. Eu coloquei aqui o sinal de mais, mas ele não tem a obrigação de aparecer. Se vier sem sinal aqui, eu já sei que ele é positivo. E agora você vai adicionar aqui, ó, os negativos, né? Então, quanto que é menos 8 com menos 22, ó? Lembrar da regrinha. Números com sinais iguais, ó, você conserva o sinal e adiciona os algarismos. Então, 8 mais 22, ó, vai dar o quê? Ó? Dá 30, certo? Ou seja, menos 8 com menos 22 dá menos 30. Professor, mas eu não estou trabalhando aqui com números negativos? Verdade. Mas aí você pode, para você entender melhor, você pode pensar em dívidas, ó. Tomei R$8 emprestado, fiquei devendo esses R$8. Depois tomei R$22 emprestado, ó, no total eu fiquei devendo 30, certo? E aí, para concluir aqui essa operação, olha, agora eu percebo uma coisa, que eu tenho aqui números com sinais opostos, né? Ó, que eu tenho positivo e negativo. Quando isso acontece, a regra é a seguinte: ao invés de você adicionar os algarismos, você vai subtrair. Vai subtrair os algarismos e vai conservar o sinal do que tem valor absoluto maior.
Então, quem é que tem valor absoluto maior? O 41 ou o 30? 41. Então, a minha resposta final ela vai ser o quê? Ó? Positiva. Lembrar que eu coloquei aqui o sinalzinho de mais, mas ele não tem a obrigação de aparecer, né? E aí, como agora eu vou subtrair os algarismos, ó, 41 menos 30 vai dar o quê? Ó? Dá 11, ok? Então, a minha resposta vai ser o quê? Ó? 11. Essa vai ser a distância entre o carrinho e a Cíntia, certo? Então, aqui, ó, vamos ver aqui a alternativa. Colocando aqui, ó. Nós temos aqui, ó, menos 11, 11, menos 27 e 27. Portanto, a alternativa correta, ó, letra B, 11. Ok, ó. Tá aí a solução. Então, vamos lá para a próxima situação. O item 3, ele diz o seguinte. Numa cidade da Argentina, a temperatura era de 12 graus Celsius, né? Ou centígrados. 5 horas depois, o termômetro registrou menos 7 graus Celsius. A pergunta é, a variação da temperatura nessa cidade foi de 5 graus Celsius, 7 graus Celsius, 12 graus Celsius ou 19 graus Celsius? Então aqui, olha, você pode responder essa situação de duas maneiras, né? Uma, promovendo uma adição aqui. Então você pensa da seguinte maneira, né? Eu tenho aqui, primeiramente eu tinha 12 graus Celsius, não é isso? E aí o que foi que aconteceu? A temperatura ela baixou, ela diminuiu, não é isso? Então você coloca aqui, ó, menos, certo? E ela saiu aqui do 12 graus Celsius e parou aonde? Ó? No menos 7 graus Celsius. Então você tem aqui, ó, menos 7 graus Celsius aqui, ok? Então agora é só promover uma adiçãozinha que você chega aqui no resultado. Ó. Primeiro, vamos eliminar aqui esse parênteses aqui, ó, esses dois sinais aqui. Então eu tenho aqui, ó, 12 graus Celsius, né? Nem vou colocar mais esses 12 graus Celsius aqui, vou colocar só 12, porque vou colocar aqui os 12 graus Celsius. Aqui eu tenho menos com menos vai ficar o que, ó? Mais, né? Certo? E aqui eu vou ter, aí vai ficar aqui, ó, mais 7 graus Celsius. Isso vai ser igual. Agora é só adicionar para saber qual foi a variação. Lembrar que eu estou falando aqui de variação, né? Então, 12 graus Celsius mais 7 graus Celsius, a variação foi de 19 graus Celsius, certo? Essa foi a variação da temperatura. Observe que estava num patamar positivo e depois caiu para um patamar negativo, certo? Então, por isso, dessa variação. Variação de 19 graus Celsius. Professor, tem um outro modo de eu perceber essa variação? Tem sim. Você pode desenhar essas temperaturas numa reta numérica, certo? Então eu tenho que fazer bem aqui rapidinho a reta. Aí você toma como marco aqui o zero, certo? Vou colocar aqui 0 graus Celsius, tá bem? Aqui eu vou ter à esquerda, eu vou ter os números negativos, então eu vou colocar aqui, ó, menos 7 graus Celsius. E aqui à direita o valor positivo, que é 12 graus Celsius aqui. Então, o que foi que aconteceu, pessoal? Houve uma variação aqui, olha. A temperatura estava em 12 graus Celsius e ela caiu para 7 graus Celsius. Então, houve toda essa variação aqui, ó. Aí, se você perceber, olha, a distância daqui do 12 graus Celsius até o menos 7 graus Celsius, ó, do 12 graus Celsius até o zero dá 12, né? E do zero, repetindo aqui, olha, do 12 graus Celsius até o 0 graus Celsius, a variação foi de 12 graus, né? E do 0 graus Celsius ao menos 7, mais 7 graus, ou seja, no total, ó, 12 mais 7 dá o quê? 19 graus. Bom, então é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.